Hoje vamos falar de um dos conceitos mais negligenciados no mundo do treinamento de corrida: a diferença entre a carga interna e a carga externa. Se você treina por conta própria, com planilha automática ou até mesmo com um treinador, mas ainda não entende o impacto que um mesmo treino pode ter de forma completamente diferente em duas pessoas, esse vídeo vai abrir sua mente. Você vai entender por que treinos que parecem apenas moderados podem ser um desastre e por que seguir à risca a planilha em determinados momentos pode ser o caminho mais curto para uma fadiga exagerada ou até mesmo para um overtraining. Definindo os termos carga externa versus carga interna. O que é carga externa? Carga externa é o que o treino pede, ou, para quem treina sozinho, o treino que o corredor decidiu fazer, ou seja, o estímulo vindo de fora. O peso da sessão de treino em termos absolutos é o que está prescrito na planilha pelo treinador. É visível, mensurável, cujos valores representam o mesmo para todos, teoricamente. E em termos de volume, seria a quantidade de quilômetros ou de tempo de corrida. Em termos de intensidade, seria o pace, a frequência cardíaca, a percepção do esforço, que englobam o tipo de treino, se é uma rodagem, um intervalado, etc. Mas vamos detalhar tudo isso. Intensidade do exercício. Esse é o aspecto mais chamativo da carga externa. Um treino de tiro a 4,30 por quilômetro, por exemplo, tem uma intensidade objetiva e clara. Quanto mais alta a intensidade prescrita, maior será a exigência física. No entanto, o impacto real dessa intensidade só é completo quando combinado com a carga interna. Um mesmo ritmo pode ser moderado num dia e agressivo no outro, dependendo do estado do corredor. Duração do esforço. Um treino pode ter a intensidade moderada, mas com uma duração prolongada pode se tornar altamente desgastante. O tempo de exposição ao esforço é um fator crítico. Quanto mais longa a sessão, maior a carga externa acumulada. E vale lembrar que não é só o treino em si, mas também a duração dos blocos de esforço dentro dele. Por exemplo, 10 tiros de 1 minuto é diferente de 2 tiros de 5 minutos, ainda que ambos somem 10 minutos de esforço. Volume total. Volume é diferente de duração, é sobre quanto foi feito. No caso da corrida, normalmente medido em quilômetros ou repetições. Um longo volume, mesmo em baixa intensidade, gera desgaste mecânico e metabólico. Ele pesa bastante no controle da carga externa ao longo da semana. É um dos pilares do estímulo à adaptação aeróbica, mas também é uma das principais fontes de lesões por excesso. Densidade. Esse é um fator muitas vezes ignorado pelos corredores, mas que altera completamente a carga externa de um treino intervalado. Quanto menor o tempo de pausa entre os tiros ou blocos, maior o acúmulo de estresse. Dois treinos com mesma intensidade e duração podem ter cargas externas muito diferentes só por conta da densidade. Ajustar a pausa é uma forma poderosa de manipular a exigência do treino. Tipo de terreno e inclinação. Correr 8 km em ritmo moderado num terreno plano é uma coisa. Fazer o mesmo em uma rota com subidas e descidas é outra completamente diferente. O tipo de solo, asfalto, grama, areia, também influencia diretamente na carga externa, aumentando ou diminuindo o esforço necessário para manter o ritmo. Esse é um fator externo e objetivo que impacta a exigência muscular, cardiovascular e até o risco de lesões. Condições ambientais. O clima muda tudo. Um treino leve em condições ideais pode se tornar muito mais pesado em dias de calor, umidade alta e vento contra. Um treino leve em condições ideais pode se tornar muito mais pesado em dias de calor, umidade alta ou vento contra. Mesmo que a planilha não mude, a carga externa imposta pelas condições externas se eleva. Ignorar isso é erro comum entre os corredores que seguem o treino à risca, sem adaptar a execução à realidade do ambiente. O bom senso precisa acompanhar o GPS. E o que é a carga interna? Carga interna é como o seu corpo reage à carga externa. Ela depende da sua condição física naquele dia, do seu nível de fadiga, do seu estado emocional, da qualidade do sono e alimentação, do seu histórico de treino e de gatilhos hormonais e metabólicos. Mesmo com um treino bem planejado, o corpo nem sempre está pronto para executá-lo com a mesma performance. Dor muscular tardia, microlesões ou apenas uma sensação geral de cansaço podem limitar a sua resposta ao esforço. Essa condição muda diariamente e afeta diretamente a capacidade de entrega do corpo. E estar atento a ela é sinal de maturidade atlética. Ignorá-la pode gerar sobrecarga ou queda de rendimento. A fadiga acumulada, seja por excesso de treinos, trabalho, estresse ou pouco descanso,
interferem na resposta fisiológica ao exercício. O mesmo treino leve ou moderado pode se tornar desgastante quando o corpo já está esgotado. Treinar ignorando o nível de fadiga pré-treino contribui para o risco de lesão e perda de performance. Avaliar isso é essencial para saber ajustar a intensidade ou até mesmo adiar a sessão. Ansiedade, irritação, desmotivação ou preocupações pessoais afetam o rendimento. O sistema nervoso autônomo está diretamente ligado ao controle do esforço e o estado emocional desequilibrado pode interferir até na recuperação. Treinar com raiva ou desânimo, por exemplo, é uma faca de dois gumes e pode gerar respostas adversas e pior, mascarar a real condição do corpo, já que a emoção distorce a percepção do esforço. Sem sono de qualidade, o corpo não se regenera adequadamente e sem uma nutrição equilibrada, faltam os tijolos para a reconstrução muscular e produção de energia. Mesmo um treino fácil pode gerar mais dano do que adaptação se a base fisiológica estiver comprometida. Esses dois fatores estão no centro da modulação da carga interna. Dormir mal e comer mal tornam qualquer treino mais pesado do que deveria ser. O acúmulo ou a falta de treinos anteriores afeta a forma como o seu corpo responde ao treino atual. Um atleta em fase de base sólida tolera mais carga com menos impacto. Já um iniciante ou alguém retomando depois de uma pausa precisa de estímulos mais leves para gerar adaptação positiva. A carga interna sempre lembra do que vem antes. O corpo treina com o presente, mas reage com base no passado. Treinos exigem ajustes finos do corpo em relação à produção de hormônios, como cortisol, adrenalina, testosterona, insulina, entre outros. Quando esses eixos estão desregulados, mesmo sem sinais externos claros, a resposta à carga se altera. É como se o motor do carro estivesse fora de ponto. O mesmo combustível não rende igual. Monitorar sinais sutis, como alteração de humor, apetite e ritmo intestinal, pode indicar desequilíbrios que elevam a carga interna. Ou seja, um corredor pode fazer o mesmo treino no espaço de poucos dias, ou dois corredores de mesmo nível pode fazer o mesmo treino de mesma carga externa, mas com as respostas internas completamente diferentes. Vamos a um exemplo prático com 10 tiros de 400 metros. Imagine dois corredores de performance similar, ambos correndo 10 vezes 400 metros, em 1 minuto e 48 segundos, o que vale a 4 minutos e 30 segundos por quilômetro, com 1 minuto de pausa entre os tiros. O corredor A dormiu mal, brigou com o chefe, está com déficit calórico, correu uma prova há 4 dias. E o corredor B está descansado, alimentado, com motivação em alta e sem dor. Para o treinador ou para o papel, o treino é o mesmo. Mas e para o corpo? O corredor A estará em esforço submáximo, talvez até em risco de lesão. A carga interna dele é altíssima, embora a carga externa no momento fosse ajustada para moderada a alta. Já o corredor B faz o mesmo treino com carga interna moderada ou ideal, porque o organismo dele está pronto para ele. Conclusão: o papel não sente, a planilha não sabe quem está cansado. Por isso, não basta olhar o que está escrito, é preciso sentir e interpretar. Erros clássicos de quem ignora a carga interna: forçar treino intenso em dia ruim. Hoje é dia de tiro, então vou fazer mesmo me sentindo um trapo. Resultado: execução ruim, recuperação lenta, risco de lesão, zero ganho. Subestimar o regenerativo. Hoje é dia regenerativo, mas sinto que posso puxar o ritmo um pouco mais. Só que isso desequilibra o ciclo de esforço-recuperação. Resultado: estagnação. Copiar o treino de outro corredor. Se meu amigo fez, eu também consigo. Mas ele dormiu 8 horas, você dormiu 4 horas. Ele tem histórico de base, você não. Perceba que comparar carga externa, ignorando a interna, é um erro comum e perigoso. E como monitorar sua carga interna? Você não precisa ser um estudioso no assunto, mas precisa desenvolver sua consciência corporal e inteligência emocional. E aqui estão os sinais clássicos de carga interna alta: frequência cardíaca mais alta do que o normal, sensação de esforço desproporcional ao ritmo, irritabilidade e desmotivação sem razão, sono leve ou não reparador, dor muscular prolongada, desempenho despencando sem motivo. Isso não significa parar de treinar, e sim adaptar. Às vezes, a melhor decisão é ajustar o treino no meio do caminho. E aqui as ferramentas úteis para o controle das cargas de treino. RPE, escala de percepção de esforço. Como você se sente? De 0 a 10. Frequência cardíaca de repouso. Ela sobe quando você está fadigado. O HRV,
variabilidade da frequência cardíaca, usada por apps e relógios, diário de treino com anotações pessoais. Uma planilha é um roteiro flexível e não um contrato assinado no cartório. Portanto, ela precisa prever variações, até porque ninguém vive no ambiente de laboratório. Então vamos às situações que pedem ajuste. Noites mal dormidas, estresse no trabalho, mal nutrido, mudança brusca de clima, período menstrual, problemas emocionais. A planilha de treinos ideal é flexível, construída também em cima do que você sente, e o treinador ideal te escuta, não apenas te cobra. Carga interna versus resultados. Qual a relação? Se você respeita seus sinais internos, seu corpo absorve o treino. Se você ignora e treina sempre no vermelho, seu corpo resiste ao treino. Isso explica por que pessoas menos talentosas, mas mais conscientes, evoluem mais. Porque corredores que respeitam a regeneração melhoram mais rápido. E porque atletas que treinam no limiar certo evitam lesões. Veja tudo isso agora nas categorias de interação entre carga interna e carga externa. Quando temos uma baixa carga externa interagindo com baixa carga interna, na categoria cinza, como resultado temos o subtreinamento com estagnação. Quando temos uma baixa carga externa interagindo com alta carga interna, na categoria amarela, como resultado temos o sinal de sobrecarga oculta. Ao termos alta carga externa interagindo com baixa carga interna, na categoria verde, como resultado temos a boa capacidade de adaptação. E ao termos carga externa interagindo com alta carga interna, na categoria vermelha, como resultado temos o risco de overtraining. E os treinadores, como lidam com isso? O bom treinador ensina o aluno a escutar o próprio corpo, aceita feedback e adapta treinos, cria planilhas personalizadas com margem de ajuste, cobra com responsabilidade, não com rigidez cega. E o treinador alienado só vê o que está no papel, pressiona mesmo quando o aluno sinaliza cansaço, trata todos como iguais, não escuta, só exige. E tem também o treinador automático, o app. A inteligência artificial não sabe como você se sente hoje. Pode ajudar, mas não substitui o feeling humano. Conclusão: a sua evolução mora na consciência. O corredor que não escuta o corpo vive em risco. E o corredor que aprende a reconhecer sinais evolui com consistência. A carga externa é o mapa, mas a carga interna é o seu relógio biológico, emocional e fisiológico, dizendo se você pode seguir viagem ou não. Quer treinar melhor? Comece prestando atenção em você. Essa é a verdadeira personalização do treino e ela começa de dentro para fora. Agora me conta aqui nos comentários. Você já sentiu que um mesmo treino te destruiu num dia e foi tranquilo no outro? Quero saber como você lida com isso. E se esse vídeo te ajudou a entender a diferença entre carga interna e carga externa, deixa seu like, compartilha com outros corredores e se inscreve no canal para mais conteúdos assim.